Olá amigos, o assunto de hoje é bem interessante. Um dos fóruns gringos que eu acompanho, o ATS, já faz uns 2 dias que eu estou acompanhando essa matéria. O autor propôs estar colocando para descansar o mito das luzes de Fênix, e aí fez umas alegações aqui. Eu vou confessar que eu não sabia realmente muito sobre as luzes de Fênix. Ele fez um trabalho aqui bem interessante, né, digno de nota, né, de ser notado. Começa dizendo que são 2 eventos, né, no mesmo dia. As luzes de Fênix são agora conhecidas como uma série de 2 eventos separados que ocorreram no final do dia 13 de março de 97. O primeiro evento envolveu uma formação de luzes em formato de V que viajaram pelo estado e foram relatados entre 8h30 e 20h45. O segundo evento envolveu uma série de várias luzes que apareceram sobre Sierra Estrela Mountain Range, nos arredores de Phoenix, por volta das 22 horas. Esse tópico mostrará que o primeiro evento foi uma formação de aviões e que o segundo evento foram sinalizadores lançados pelos militares durante um exercício de treinamento. Então, a gente que não se aprofunda muitas vezes no estudo dos casos, a gente está acostumado com isso aqui, né, com a ilustração lá do OVNI em V ou Delta, e depois daquela forma estranha em um bumerangue, né. Aqui na postagem ele anexou, e foi onde eu me propus a estar checando também, a mostrar que não é bem assim, não havia uma forma constante de delta no primeiro caso. Nesse momento que ele isolou, já ficou perceptível que é um espaço maior ali, né? Então eu fui buscar lá no documentário do James Fox, que está presente no canal UFO TV, sob demanda, e vou reproduzir um trechinho aqui da parte que me interessa, que é a parte dos relatos. Depois eu falo um pouco sobre isso. I jumped out of the way. I said, "Oh my God, this plane's going to crash." This thing came right across, north to south. Incidentally, I was a private pilot, so I have some familiarity with the airspace. It glided over my house, and there was We saw absolutely no noise. what I thought to be a kind of a boomerang shape. Myself, my God, that's a wingspan. I've never seen anything like that. They were reported by at least one commercial airline pilot. It was humongous, that's all I can say. It passed right in front of us, just about right above eye's length. I don't hear anything, do you? No, I don't hear anything. What in the hell is that? It's white. I came out second after Monica, and I remember looking at it. It was coming over the mountain, and it was like almost as wide as one of the humps, and it was very low. It's coming across the sky, and as it's moving, it's blocking and unblocking the stars. There's actually a shape. It was more like a boomerang than a straight V, and then the lights were spaced pretty evenly. It was actually 5 lights that were a V, 1 in front and 2 on each side, and it was perfect. It was a perfect triangle. If you can imagine something the size of Camelback Mountain floating down Scottsdale Road, you have some idea of the intensity of this thing. The object we saw, if we opened up a newspaper, you could not block out the object that we saw. People say, Mike, now you saw a B-2 bomber. My response was, we could land all 40 of our B-2 bombers on the wing of that craft. You know, it's one of the biggest things I've ever seen that moved like that. I mean, it was just enormous. It happened last night, and eyewitnesses who saw it say it's like nothing they've ever seen before. Então aqui eu acho que já basta, né, para chegar onde eu quero chegar, né, cara, onde o autor do tópico está se propondo a chegar. Caso 1, caso do UFO em V, está aqui separado. Eu extraí do vídeo esse momento em que o OVNI aparece,
e fiz uma sobreposição de um frame no começo e de um frame mais adiante, para a gente ver o que é, que não há uma forma constante como foi relatado. Veja que tu pode mexer, pode mudar as sobreposições. O que tu constata é que houve alteração na formação. É um vídeo muito ruim, né, de muito baixa qualidade, mas para isso ele serviu, né? Há uma discrepância também no tamanho das luzes. A primeira luz, o chefe da formação, está com a luz mais forte sempre. Então, deixa eu botar um pedacinho aqui do vídeo com o áudio, um áudio ampliado, inclusive. Dá para perceber, inclusive, que é possível escutar um ruído de avião aqui numa certa... Perceba que bem ao fundo se ouve o ruído de jatos lá em cima, no áudio. Eu dei um gain aqui no áudio. Deixa eu baixar porque incomoda. E nesse vídeo editado, né, clareado, tu vê acontecendo, ele está com slow também, acontecendo a alteração de forma. Então não é um objeto sólido com 5 luzes, aliás, são 5 objetos com luzes separadas, né, e se movem separadamente. Então isso vem a corroborar a formação de aviões. Bom, essa parte aqui eu acredito que vocês vão concordar que não é o que os relatos pensados aqui, friamente calculados pelo diretor do documentário, James Fox. Ele pegou apenas depoimentos de pessoas que viram a olho nu, que se impressionaram, e deixou de lado o que o autor aqui do tópico trouxe, que foram os autores que estavam aparelhados. Por quê? Porque naquele dia havia a passagem de um cometa, então tinha muita gente com binóculo e com máquinas de filmar filmador eu não sei, mas com um telescópio, né? Telescópio e com um binóculo. Então ele separou aqui relatos. Mitch com seu telescópio. O que é pouco conhecido são as testemunhas que viram a formação V, mas viram que eram aviões e não um objeto sólido. Uma dessas testemunhas é Mitch Stanley, um astrônomo amador de 21 anos que passa várias noites por semana em seu quintal, olhando para o céu com seu Dobsoniano de 10 polegadas. E por aí vai, descreve aqui o telescópio. Tem um aqui, deixa eu ver, com binóculo. Era fácil de ver o que pareciam luzes individuais a olho nu. Na verdade, se dividiu em duas, sob o poder da resolução do telescópio. As luzes estavam localizadas na parte inferior das asas quadradas. Eram aviões, não há como eu ter confundido isso. Então, pessoal, eu vou confessar para vocês que eu consumi até hoje o que a mídia, né, os produtores de documentários, o National Geographic, os ufólogos, trouxeram, que foi esse material do pessoal impressionável, digamos assim, que achou estar vendo uma forma sólida de um objeto, né? Aí ele... deixa eu ver qual é o que vale a pena ver. Vou botar a rodar aqui. Esse vídeo aqui não podemos deixar de ver, esse aqui é importante. O vídeo vai ficar longo, pessoal, espero que vocês tenham tempo aí, separar um tempinho para ver, porque é interessante para passar régua nesse troço, né? Our unit was flying March 13th, 1997 as part of Operation Snowbird, and we were conducting night training. This is a map
of the training area that we use when we fly in the airplane. According to the Maryland Air National Guard, the illumination flares were deployed, fell, and disappeared from sight, behind the mountain range seen in the video. But many eyewitnesses claimed that the lights they saw were in front of the range, and therefore could not have been the same flares. In an attempt to settle this crucial debate, we gave the tapes shot by one of the witnesses to Dr. Leonid Rudin of Cognitech, a California-based image processing firm. Rudin examined the same images that had been previously analyzed by Jim Dilatoso. We were presented with two videotapes. One videotape was shot at night. Another videotape was made during the day from approximately same location with the camera pointing in approximately same direction. We superimposed two video sequences. We produced a new video sequence in which each frame is a combination of two frames, night and day. We registered the hill. We have no control whether it comes below the mountain or above the mountain. After several hours, the intricate process was complete. This is a loop which repeats this disappearing sequence over and over again. And the one thing that we see here, which is striking, is that at no point the lights disappear above the ridge of the mountain, and at no point the lights descend below the ridge of the mountain. The disappearance of the light coincides precisely with the point in time when the light is exactly at the top of the mountain. And that happens not with one light, not with two lights, but with all the lights that we see on the videotape. Therefore, the only conclusion we have is that those lights are behind the mountains, not in front of the mountains. Armed with this information, watch the videotape again and judge for yourself. Então, pessoal, por que isso aqui é importante? Porque entra na área dos relatos, assim como as pessoas se enganaram no caso 1 com a forma sólida, no caso 2 as pessoas quiseram relatar que o objeto foi apagando as suas luzes e não concordaram com a hipótese dos fogos deslizando pelo céu e sumindo atrás da cordilheira. Então eles acharam um absurdo. Muitos não tiveram essa impressão. E aqui com esse vídeo ele está mostrando que os objetos sumiram atrás da cordilheira. Isso não é muito relevante para desmistificar a alegação de que se fosse um objeto gigantesco, né, se deslocando, teria sumido da mesma forma, tanto os fogos quanto caso fosse uma nave gigante. Então serve apenas para desconstruir algumas impressões erradas que as pessoas tiveram que o objeto apagou as suas luzes. Não, ela apagou porque se ocultou atrás da cordilheira. Aqui ele faz um gráfico das posições que ele notou, as variações, né, dos pontos, mostrando que do caso 1 novamente era uma formação muito instável, né, na verdade. E aí ele parte para a conclusão. O que nós temos aqui? É aquilo que infelizmente é um tema que eu não gosto, mas ao longo dos anos eu fui vendo que cada vez mais existe, é verdade. Aqui ele chamou da ilusão dos contornos ilusórios. Então há uma formação em V, a pessoa cria lá no seu subconsciente a formação do delta, e alguns enxergam até a forma sólida, ou a ocultação de estrelas, outros não, entendem o objeto como sendo invisível, que distorce as estrelas. São impressões variadas. O que eu não tinha conhecimento até hoje era desses depoimentos de pessoas que estavam com um telescópio e com um binóculo, desmistificando isso, pois eles conseguiram ver que eram aviões perfeitamente no caso 1. Né? O caso 2 veio
a desmistificar também alguns detalhes, mas o que mata o caso 2 é a confirmação de que havia exercícios. Além da formação de aviões que passou mais cedo, mais tarde 4 aviões A-10 também fizeram exercícios com isso que foi observado no caso 2, ou seja, com os flares, né, noturnos. Deixa eu ver se está aqui na parte 2. Aqui ele se deu o trabalho de marcar a posição das pessoas, né? E frisou aqui em verde, deixa eu ver se eu acho aqui. Algumas testemunhas viram um grande triângulo preto, enquanto outras viram luzes individuais e ou aviões em formação em V. Adicionei algumas dessas testemunhas a um mapa abaixo para ter uma ideia de onde as pessoas estavam. No mapa abaixo, os círculos verdes representam as testemunhas que viram aviões ou luzes individuais. E os círculos pretos representam aqueles que testemunharam, afirmam ter visto um grande triângulo preto que bloqueava as estrelas. Então tá muito misturado. Quer dizer que a posição aqui não revela muito. Sobre o que possa ter influenciado a opinião, né, dos observadores, diferentes opiniões. Como pode ser visto no mapa, as descrições variadas se sobrepõem, indicando uma forma em V de luzes e descrições diferentes do que eram essas luzes. Vamos dar uma olhada em alguns desses relatos de testemunhas. Estávamos no meu pátio voltado para o norte, tínhamos binóculos e estávamos observando os aviões pousarem. Vimos um aglomerado de luzes vindo da direção do cometa e movendo-se independentemente. Luzes extremamente brilhantes, de cor laranja pálida. Através dos binóculos, podemos ver 5 objetos independentes. Sabíamos que eles estavam separados porque podíamos ver estrelas entre eles. Eles estavam em uma configuração de asa delta em direção ao sul. A matriz inteira passou por cima da minha cabeça. Não ouvimos nada enquanto eles desapareciam sobre Salt Mountain. Minha opinião pessoal é que foi um exercício militar furtivo da base aérea de Nellis, em Nevada, ou da base aérea de Holloman, na Califórnia. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui do exercício com os flares. É um tópico bem extenso, bem detalhado. Cientificamente provado. Aqui temos 2 testemunhas separadas em Fênix, vendo a mesma formação em V, mas dando 2 relatos separados do que viram. Também um pouco mais ao sul, novamente, temos 2 testemunhas separadas perto da Casa Grande, vendo a formação em V, mas dando 2 relatos separados. Está cientificamente provado que o testemunho de testemunhas não é confiável, cara, infelizmente. Tanto que das condenações anuladas até o momento, 73% delas se devem a depoimentos falhos de testemunhas. Isso eu tenho constatado, né? Aí entra o fator da hipótese psicossocial. As pessoas, por várias razões, tendem a mistificar, aumentar, adorar a pílula. Isso não é nada incomum. Conclusões sobre o relato de testemunhas. As declarações de testemunhas defeituosas, que eu achei interessante, juntamente com os fenômenos de contornos ilusórios, que foi o que ocorreu nos 2 casos, explicada na parte 1, podemos descartar aquelas testemunhas que alegaram ter visto um único objeto sólido que bloqueou as estrelas e concluir que as luzes eram uma formação de planos e nada mais. A questão do som baixo sem som. Foi relatado que a formação de aeronaves estava voando entre 10 e 19 mil pés
a maioria das pessoas não ouviria nada daquelas aeronaves tão altas do céu. Normalmente você teria que estar fora dos limites da cidade, longe de todo o ruído de solo, para poder ouvir o ruído da aeronave em tão grande altitude, né? Por que não foi visível no radar? Martin Harden, gerente de controle de tráfego aéreo do Sky Harbor Phoenix, afirmou que as luzes não apareceram no radar. O radar do Sky Harbor só vai até 3.000 pés. Se os aviões estivessem voando a 10.000, não seriam captados. A estação de radar regional de Albuquerque teria sido capaz de rastrear os objetos, mas os dados do radar são destruídos após 11 dias, e parece que ninguém se atinou em checar isso daí. Os dados foram descartados, não podendo ser usados, né, para... Tudo que foi apresentado prova que os exercícios militares envolvendo aviões estavam acontecendo na noite de 13 de março de 97, e que a formação em via das luzes eram aeronaves indo de perto de Las Vegas, Nevada, para a base da Força Aérea de Davis Mountain, em Tucson, usando a interestadual como marcador de voo. Os dois relatos de testemunhas diferentes não podem estar corretos. Todos os dados e evidências disponíveis provam qual é a correta. Uma formação em via de aviões. Aqueles que viram um único objeto sólido estavam errados e incorretos. Pura e simplesmente assim. Então, pessoal, não vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar ajudando a desconstruir os casos queridos, clássicos, né? Eu já fiz isso em outros casos. Como vocês podem ver aqui, isso foi feito com base em documentos, em testemunhas, em imagens. Não é nada inventado, né? Infelizmente é mais um dos mitos relativamente modernos, né? 1997. E aqui é a parte que fala sobre 5 jatos A-10 da operação Snowbird haviam voado de Tucson para... Tá, essa aqui já está. Eu queria ver a parte dos flares, onde está. Para encerrar isso daqui. Já ficou bem longo o vídeo, eu acredito. Asas quadradas. Os sinalizadores foram lançados e desapareceram atrás das montanhas. O interessante aqui foi, nesse caso, eu acho que para mim, que sempre me chamou mais atenção, foi essa formação bumerangue, né? Parecia ser uma coisa incomum, parte de um grande objeto realmente, e junto com o relato de algumas testemunhas, como é que ele chamou? Testemunhas estragadas. Tá, pessoal, eu não fiz um cronograma aqui de como fazer esse vídeo, eu estou seguindo aqui minha intuição, eu acho que eu falei de tudo. Por que eu concordo com a pretensão do autor aqui de estar colocando para descansar o mito? Eu acho que para mim está morto. E eu acho que é uma verdade dolorosa a questão de não poder se confiar em depoimentos. As pessoas são suscetíveis a se enganar, a falhar, a aumentar, a colorir os eventos, infelizmente. Eu, nesses anos aí de pesquisa, já vi muito disso. E concordo que seja mais um mito sendo desconstruído aqui. Tá bom, pessoal? Ficou um vídeo bem longo, desculpe se você assistiu, eu agradeço. Vou ficando por aqui. Até uma próxima.